pessoas! Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história do seu filho, a importância de entender a história do seu filho e como se posicionar diante dela, como se posicionar em algumas situações. Então, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Já deixa o seu like para me ajudar bastante e, claro, um comentário aqui embaixo. Eu recebo muitas questões, muitas perguntas de papais e mamães que estão aí no processo de adoção e as maiores perguntas são: e se meu filho quiser conhecer a família biológica? Os seus filhos falam da família biológica? Eles sentem saudade da família biológica? Eles sentem saudade do abrigo? Eles lembram do que aconteceu, do que levou ele ao abrigo? Bom, esses são questionamentos que, independente da adoção tardia ou da adoção de um bebê, você mais cedo ou mais tarde vai ter. A primeira coisa que você tem que entender é que o seu filho ele já nasceu com uma história. E não é uma história fácil, é uma história pesada, é uma bagagem. E não adianta você querer esquecer, não adianta você querer apagar, não adianta você querer fingir que isso nunca existiu. Você vai sim precisar lidar com isso. E como você vai lidar e como agir? Bom, a primeira coisa que é extremamente comum, principalmente quando se adota uma criança mais velha, que ela venha sim comentar da família biológica, que ela venha sim comentar do que acontecia com ela, que ela venha fantasiar coisas negativas e positivas que existiu na vida dela, que ela venha comentar e falar sobre o abrigo. E é muito importante que ela possa falar isso com você. Primeiro, isso afirma o laço afetivo, isso afirma a confiança, a liberdade. Então, permita que seu filho tenha você como um amparo, como um ombro amigo, como um ouvido para poder contar as histórias. Nath, mas isso me magoa, isso me machuca. Você é o adulto da relação, você pode lidar com isso, ok? Você já sabia onde você estava se metendo, você já sabia que era uma criança com uma história, tá? Se preciso for, procure um terapeuta, faça terapia, lide com as suas emoções, mas não barre as emoções, os sentimentos e o que o seu filho tem a dizer, porque isso é muito importante para ele. Quando o seu filho fantasiar ou você não ter certeza se é real, você pode verificar isso no abrigo. Isso realmente aconteceu ou não aconteceu? As crianças tendem a misturar a história uma de outra, sabe aquela memória afetiva falsa que todos nós temos? Então, só de ouvir falar? E aí, você pode descobrir o que é verdade ou não, tenta investigar, porque é importante para você estar lidando com algumas coisas você vai ter que levar até um profissional, o seu filho pode precisar de ajuda psicológica. Então, aí tá mais uma importância de você permitir que ele conte a história dele, que ele fale o que aconteceu e sobre os sentimentos dele e sobre a família. Um outro ponto muito bacana é de você nunca negativar a família biológica, nunca piorar a situação. Ah, Nath, mas a família biológica foi ruim. Sim, foi ruim, ele vai saber, ele sabe, ele vai compreender isso na vida adulta dele. Mas nunca negative, que a sua mãe era ruim, que seu pai era ruim, que eles fizeram isso. Não. Ensine seu filho a liberar o perdão. Isso é muito importante para curar as feridas emocionais dele. Então, se você carrega isso com mais peso, se você massacra mais a história dele, mais ferido ele vai ficar. E essa não é a sua função como mãe, como pai. Então, se ele vir contar, você fala assim: filho, tudo bem, já passou. Vamos torcer para que essa pessoa seja uma pessoa melhor, para que essa pessoa não cometa mais esse erro. Então, tenta apaziguar a situação e ensinar o seu filho a liberar o perdão, ensinar o seu filho a deixar essa bagagem para trás, tá? Sobre saudade, eu sinto saudade, eu quero voltar para o abrigo, eu quero voltar para minha mãe, Isso também é muito comum e vale um vídeo só para isso. Mas isso é algo muito normal e o que você tem que fazer é se posicionar. Mais uma vez você vai lembrar que você é o adulto da situação, então você vai falar: pro abrigo você não volta, essa é a sua família, essa é a sua casa, esse é o seu lar. Quanto mais você afirmar que ele pertence a este lugar, mais ele vai acreditar que ele pertence a este lugar, mais ele vai se abrir, mais ele vai se apegar, mais ele vai amar. Quanto mais confortável ele se sentir com você para contar a história dele, quanto mais confortável ele se sentir dentro desse ambiente, dentro dessa casa, quanto mais pertencente a essa família ele se sentir,
mais ele vai deixar essas lembranças para trás, menos ele vai questionar, menos ele vai perguntar, menos ele vai tocar no assunto. Então todas essas lembranças, todas essas histórias vão ficando para trás com o tempo. Mas é extremamente necessário que você entenda, o seu filho ele tem sim uma história. Ainda que você tenha adotado ele muito pequenininho, ainda que ele não lembre que ele foi abandonado, que ele sofreu uma negligência, ele tem sim uma história e é direito dele saber dessa história e é direito dele falar sobre essa história. Não tenha vergonha, não tem por que se envergonhar da história do seu filho. Óbvio que você não precisa sair contando para todo mundo o que aconteceu, mas entre vocês precisa sim haver um diálogo, tá bom? Ah, Nath, o meu filho quer conhecer, quer ir atrás da família biológica. Bom, o que você pode falar é, quando você for um pouco mais velho, quando você tiver 19 anos, a gente volta a falar sobre isso e a mãe te dará o total apoio. Se essa realmente for a vontade dele, mais cedo ou mais tarde ele vai fazer. Então o melhor é que ele faça com você ao lado dele, dando as instruções e ajudando, tá bom? Isso pode acontecer ou não, vai variar de criança para criança. Bom, o vídeo é esse. Um grande beijo e até a próxima.